Esses dias, quando a gente estava viajando, e depois de umas circunstâncias, eu estava pensando que não importa às vezes onde a gente esteja, ou com quem a gente esteja, ou quais circunstâncias a gente esteja passando, que independente do que esteja acontecendo, quando a gente consegue sentir a presença de Deus, ela nos acalma, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos guia. E a presença dele é tão doce, tão suave, que só a gente experimentando para a gente poder saber, né? E é bem triste quando a gente vê algumas pessoas, geralmente próximas a nós, ou algumas pessoas conhecidas, que a gente já viu que já caminhou com Cristo e que hoje em dia não está mais nos caminhos, ou então diz que sente falta. Eu vi algumas pessoas dizendo esses dias que tinha muita falta de sentir a presença de Deus, de saber que o Espírito Santo estava ali com elas. E é uma coisa bem dolorida, que às vezes a gente nem se dá conta, porque isso às vezes é tão natural para a gente, quando Deus fala com a gente, quando Ele às vezes acorda a gente para orar, ou instrui a gente a tomar alguma decisão. E eu estava refletindo que a gente também tem que estar, além de estarmos vigilantes por nós, porque a gente também pode, a gente tem que evitar de ficar distraídos, que às vezes a gente se deixa levar ou não dá a devida importância às coisas de Deus e sai fazendo as coisas de qualquer jeito ou por obrigação. E além da gente estar vigiando por nós, da gente também estar orando por essas pessoas, porque só quem já esteve na presença de Deus, está afastado e está tentando voltar, sabe a luta que é. Não só a gente tem luta para poder permanecer firmes na presença do Senhor, porque não é fácil. Tem gente que acha que ser cristão é fácil, é só botar a Bíblia debaixo do braço, ir na igreja domingo, nos cultos, mas não é. Aí eu estava refletindo sobre isso, eu também estava ouvindo um louvor esses dias que fala sobre isso, sobre avivamento, que a gente tem que estar sempre buscando isso em nossas vidas. E esse louvor ele falava sobre avivamento, sobre a chama do primeiro amor, que é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro, que a gente tem que estar sempre alimentando essa chama, a gente não pode deixar esse primeiro amor se apagar em nós. E essa vida que a gente tem que ter deve ser uma vida no altar, e ela vai nos exigir sacrifício, renúncia, posicionamento, adoração e reverência. Não é tão simples quanto às vezes a gente pegar alguns versículos e postar e achar que a gente é bem crente por causa disso. E eu, o avivamento, pesquisei um pouco sobre ele e achei essas definições. Que é um tempo de renovação espiritual, uma bênção de Deus, que ela nos torna mais vivos, mais ativos, intensos, despertos e nítidos para a sua obra e para os seus planos. Ela nos reforça o desejo de viver uma vida consagrada a Deus. E ela exige arrependimento, busca e redenção. E nós temos que desejar e buscar sempre o Senhor e a sua palavra, para que ela venha estar sempre inundando os nossos corações, que ela venha estar sempre renovando as nossas mentes e nos capacitando para que nós venhamos cumprir a sua vontade com coragem e ousadia, sem se esquecer da devida seriedade e temor que nós devemos ter diante de Deus. E todas as vezes que nós vamos fazer algo para Ele e em nome dEle. E não tem lugar melhor que a gente possa estar do que aqui na casa do Senhor, que a gente venha estar dando o devido valor a isso, porque em muitos locais as pessoas não podem nem congregar e a gente ainda tem esse privilégio de estar aqui se reunindo, cultuando o nosso Deus. E aí o versículo que Deus me deu esses dias foi Salmos 84, do 1 até o 4, que diz assim: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na sua casa e louvam-te perpetualmente. Que a gente venha estar com essa palavra bem firme no nosso coração e estar sempre buscando por aqueles que estão na luta para voltar, porque do mesmo jeito que a gente luta para se manter de pé e firme, cada vez mais próximos de Deus, tem muita gente que às vezes sente falta disso e não tem nem forças para voltar. E é isso.